A gestação é uma das coisas mais lindas do mundo. Geralmente, são 266 dias de gravidez. E durante todo esse tempo, o corpo da mulher passa tanto por transformações físicas quanto psicológicas. Quase sempre as coisas ocorrem de forma normal, onde acontece a fecundação, depois vão aparecendo os primeiros sintomas, até que chega a hora do nascimento. Mas nem sempre as coisas são assim. Existem diversos casos de mulheres que tiveram uma gravidez diferente de tudo que a gente já viu por aí. E é exatamente sobre isso que irei falar. Meu nome é Ivan Lima e é sempre um prazer ter você aqui no nosso canal. A primeira história que eu quero contar para vocês aconteceu em 2012, no começo do ano, em fevereiro, para ser mais exato. Holly Lewis foi levada rapidamente para o hospital depois que ela sofreu um sangramento bem no comecinho da sua gravidez. Depois de ser examinada pelos médicos, eles disseram a ela que o feto não havia sobrevivido, mas que precisavam fazer mais exames para confirmar o fato. Só que, quando os exames saíram, eles tiveram uma surpresa. Os resultados revelaram que o feto ainda estava vivo e que a gravidez continuava evoluindo bem. Aliviada, Lewis voltou para casa e passou a levar uma vida de grávida, como estava fazendo antes do incidente. Só que, pouco tempo depois, ela voltou a sangrar. Lewis rapidamente procurou um médico, que pediu para que ela fizesse mais exames. Ao analisar os resultados, o médico constatou que Lewis tinha uma gravidez ectópica, também conhecida como gravidez deslocada. Para quem não sabe, o óvulo fertilizado normalmente se prende ao revestimento do útero. Mas no caso da gravidez ectópica, o óvulo fertilizado se implanta em algum lugar fora do útero. O problema é que a gravidez ectópica não pode prosseguir normalmente. O ovo fertilizado não sobrevive e o feto em crescimento pode afetar os órgãos internos da mãe. Se não for tratada, há o risco de hemorragias que podem ser fatais. Para Lewis, os médicos estavam completamente errados. Ela já tinha um filho e sabia exatamente qual era a sensação de estar grávida. Ela insistiu para os médicos fazerem um outro exame de sangue para saber se ela continuava grávida. Mas eles disseram que se tratava de uma gravidez ectópica e que não era preciso fazer outro exame para confirmar o fato. Mesmo assim, Lewis insistiu que os médicos estavam completamente errados. Depois de ter alta, ela resolveu procurar outros médicos para descobrir se realmente estava grávida e, de fato, ela estava certa. O resultado do exame apontou que ela tinha razão e que continuava esperando o bebê. Segundo Lewis, o hospital nunca emitiu um pedido de desculpa para ela. Mas, no fim, tudo acabou bem. A britânica, que na época tinha 21 anos, deu à luz a uma filha saudável, mesmo depois dos médicos afirmarem 2 vezes que ela havia perdido o bebê. A menina nasceu no dia 29 de setembro, pesando mais de 2,7 quilos. Para muitas pessoas, foi o instinto de mãe que fez com que Lewis acreditasse que estava grávida. Incrível essa história, não é? Então, mas felizmente tudo acabou dando certo, hein? Em outro caso, esse que aconteceu aqui no Brasil, uma matogrossense chamada Aimee Almeida estava morando em Cuiabá. Ela fazia cursinho para tentar passar em alguma faculdade de medicina. Nesse tempo, ela teve um relacionamento abusivo com um cara, mas que durou pouco tempo. Mesmo assim, ela perdeu muito peso por causa da relação. Como ela não se alimentava bem após o término, ela passou a comer coisas como macarrão instantâneo e hambúrguer. Por isso, Aimee voltou a ganhar peso de forma rápida, mas não percebeu nada de errado, já que tinha largado a academia para se dedicar apenas aos estudos. Tempos depois, ela começou a se sentir mal e a ter quedas de pressão. Ao procurar um médico, o especialista disse que não havia nada de errado com ela e que, provavelmente, os problemas estavam relacionados ao seu estado emocional. E como ela tinha sangramentos que supostamente eram da menstruação, a possibilidade dela estar grávida foi descartada.
Em 2018, quando Aimee estava prestes a fazer o Enem, ela notou outro sintoma estranho. Seus pés estavam muito inchados. Como sua mãe e sua avó tinham problemas vasculares, ela foi levada ao médico novamente. Dessa vez, o médico disse que era algo relacionado ao seu rim e que deveria fazer mais exames para ser diagnosticada devidamente. No último dia de aula do cursinho, e um pouco antes do almoço, ela começou a sentir algumas cólicas. Por volta das 6 horas da tarde, Aimee foi para o apartamento das amigas que moravam no mesmo prédio que ela. E nesse momento, as dores aumentaram. Ela então correu para casa para tomar banho para ver se as dores amenizavam. A dor realmente passou, mas quando ela saiu do chuveiro, a dor voltou mais uma vez. Na terceira vez que ela fez isso, a dor era tanta que ela sentou no chão do banheiro e começou a chorar. Com um incômodo entre as pernas, ela disse que não tinha percebido os sinais que seu corpo estava dando, mas que, do nada, percebeu que havia a cabeça de um bebê saindo. A Aimee não sabia que estava grávida e não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Ela afirma que nem pensou em pedir ajuda, que na hora só pensava em cuidar do bebê. Depois de dar à luz no banheiro da casa e sozinha, ela mesma cortou o cordão umbilical com uma faca. E, de acordo com a médica, por sorte, o corte foi feito de forma correta. Ela ainda tirou a placenta com a ajuda de um vídeo da internet, deu banho no bebê e limpou toda a bagunça para não assustar a amiga que morava com ela. Mas como assim ela estava grávida e não tinha percebido? Peraí. Bom, isso é uma coisa rara, hein? Mas acontece mais do que vocês imaginam. No ano passado, a jovem Giovanna Bavaresco deu à luz a Sofia, mesmo sem saber que estava esperando um filho. Segundo foi relatado por vários sites brasileiros, a jovem mora na cidade de São Paulo e procurou um pronto-socorro depois de sentir fortes dores. Após ser medicada, ela voltou para casa. O problema é que na manhã seguinte, as dores voltaram. Por volta do meio-dia, ela ligou para a mãe, relatando as dores e pedindo para que ela voltasse para casa. Nesse momento, Graça, mãe de Giovanna, acreditava que ela estava com uma forte cólica menstrual. Por ela ser muito magra, pesando em torno de 54 quilos, ninguém imaginou que ela poderia estar grávida. A mãe, então, percebeu que a barriga da filha estava inchada, enrijecida, e marcou uma consulta com um ginecologista para as 2h30 da tarde. A única posição em que Giovanna conseguia encontrar algum alívio era sentada no vaso sanitário. Por volta das 13h27 da tarde, Graça estava preparando as coisas para levar a filha ao ginecologista, quando a jovem deu um grito do banheiro. Ela conta que correu até a filha e a viu completamente pálida, segurando um bebê nos braços. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, ela conseguiu segurar a Sofia antes que o bebê caísse. A explicação para esses dois casos? Gravidez silenciosa. Como eu disse, apesar de ser incomum, acontece com frequência. No geral, todas as mulheres apresentam o aumento da barriga, mas algumas mostram menos. E quando você engravida já estando grávida, será que isso é possível? Por incrível que pareça, a resposta é sim, e eu posso provar. Também no ano passado, a digital influencer Tayana Zimmerman Nunes, de 24 anos, revelou que passou uma experiência curiosa com as gêmeas Iris e Alice. Ela conseguiu engravidar já estando grávida. Tayana engravidou em 2018 e, com 7 semanas, fez um ultrassom. Durante o exame, a médica notou que havia algo de errado. A médica tinha visto o que parecia ser um outro saco gestacional. Depois de fazer mais exames, confirmaram que era um saco gestacional em formação e os batimentos cardíacos ainda estavam bem fraquinhos. Como isso é possível? Em casos muito, mas muito raros, a mulher pode ovular, engravidar, mas o corpo não reconhece. Então, a mulher pode ovular novamente e engravidar de um segundo bebê.
Especialistas afirmam que o acontecimento trata-se de uma superfetação, que é quando a mulher ovula novamente, depois de já ter engravidado. As duas gestações tinham quase 2 semanas de diferença e, felizmente, as meninas nasceram em abril de 2019 completamente saudáveis. Bom, esses foram alguns dos casos de mulheres que engravidaram de maneiras diferentes, mas que, felizmente, em todos os casos, puderam sobreviver e amar seus filhos. Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau!